Bom dia, bom dia, bom dia para você. Como você está? Café com Palavra, mais uma manhã, iniciando mais uma manhã, agradecendo ao Senhor pelas bênçãos recebidas, agradecendo ao Senhor pela bondade dele nas nossas vidas. Deus é fiel, Deus é santo, Deus é maravilhoso e nós chamamos para a sua presença nessa manhã, nós chamamos o Espírito Santo a fazer parte deste Café com Palavra, o Espírito Santo tocar o meu e o teu coração aí onde você está. Nós chamamos o Senhor para adentrar na nossa casa, no nosso ambiente, para adentrar no nosso ser, que é o nosso ambiente principal, para adentrar em nós e fazer mudança, adentrar em nós e fazer morada, adentrar em nós e mudar o nosso aspecto, a mudar a nossa fisionomia, mudar o nosso ser, mudar o nosso interior. E o Espírito Santo tem esse poder. O Espírito Santo tem o poder de transformação na nossa vida. Então nós vamos chamar o Espírito Santo para cuidar de nós nessa manhã. O Espírito Santo para ministrar o nosso coração nessa manhã. Aleluia! Ó Espírito Santo, venha sobre nós nessa manhã, cuida de nós, ministra a tua palavra no nosso coração, derrama sobre nós a tua presença, a tua glória, derrama sobre nós o teu amor inconfundível. Espírito Santo, cuida de nós. Aleluias, cuida de nós, Senhor. Salmo 102, aleluia, nesse dia 11 de abril, estamos começando aí mais um dia cheio da presença do Senhor e estamos no Salmo 102. Pega aí a sua Bíblia, pega aí a sua palavra, vamos acompanhar e ver o que diz o Salmo 102 nessa manhã. O Salmo 102 vai dizer assim: oração do aflito, quando ele está sobrecarregado e derrama sua queixa perante o Senhor. Veja aí, você está aflito hoje? Você está se sentindo sobrecarregado hoje? Você conhece alguém que está aflito, que está sobrecarregado? Então manda esse vídeo para ele, manda esse vídeo para essa pessoa, porque você tem alguém que está se queixando nessa manhã, que está reclamando, que está preocupado com algo. Manda para essa pessoa, porque Deus vai trazer um alento, Deus vai trazer um conforto a este coração. Diz assim o Salmo 102. Ouve a minha oração, ó Senhor, e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim a tua face no dia da minha angústia. Inclina o teu ouvido para mim no dia em que eu clamar. Responda-me depressa, pois os meus dias consomem-se como a fumaça, e os meus ossos são queimados como uma lareira. O meu coração está ferido e seco, como a erva. Por isso esqueço até de comer o meu pão. Por causa da voz dos meus gemidos, meus ossos se apegam à minha pele. Sou como o pelicano do deserto, sou como a coruja do deserto. Eu vigio e sou como o pardal solitário, sobre o telhado da casa. Os meus inimigos me censuram todo dia, e aqueles que se enfurecem contra mim têm jurado contra mim. Pois eu tenho comido cinza como pão, e misturado a minha bebida com lágrimas, por causa da tua indignação e da tua ira, pois tu me levantaste e me abateste. Meus dias são como a sombra que declina, e eu estou seco como a erva. Mas tu, ó Senhor, durarás para sempre a tua memória, em todas as gerações. Tu te levantarás e terás misericórdia de Sião, pois o tempo de favorecê-la, sim, o tempo determinado é chegado. Pois os teus servos têm prazer nas suas pedras, e se favorecem do seu pó. Assim os pagãos temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra e da sua glória. Ele considerará a oração do necessitado, e não desprezará a sua oração. Isto será escrito para a geração vindoura, e o povo que será criado irá louvar ao Senhor. Pois ele olhou para baixo, lá do alto, do seu santuário dos céus, o Senhor contemplou a terra, para ouvir o gemido dos prisioneiros, para libertar os que estão sentenciados à morte, para declarar o nome do Senhor em Sião e o seu louvor em Jerusalém,
Quando os povos se reunirem e os reinos para servir ao Senhor, ele enfraqueceu a minha força no caminho, ele encurtou os meus dias. E eu disse: ó meu Deus, não me leves no meio dos meus dias. Os teus anos são por todas as gerações. Desde a antiguidade estabeleceste a fundação da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu durarás. Sim, todos eles se envelhecerão. Como um vestido, como uma roupa, tu os mudarás, e eles ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não terão fim. E os filhos dos teus servos continuarão, e a sua semente se estabelecerá diante de ti. Aleluia. Deixa eu fechar essa janela que tá frio, e eu tô sentindo frio. Salmo 102 vai dizer isso. Então, nessa manhã, vai relatar a oração de um aflito. A oração de alguém que está esperando em Deus, esperando que o Senhor ouve a oração dele, que o Senhor ouça a oração dele, que o Senhor ouça o seu clamor, que o Senhor receba o clamor. A oração de um aflito pede para que o Senhor não esconda dele a sua face, para que o Senhor incline os seus ouvidos para ouvir o clamor dele, para que o Senhor responda depressa. Claro, se estamos em aflição, queremos a resposta rápida. Se estamos em aflição, não temos tempo de espera. Se estamos em aflição, consideramos que tem que ser o hoje, agora, já. Não conseguimos ter paciência para esperar. Porque ele começa relatando tudo que ele está passando, tudo que ele está vivendo, e nessa maneira de relatar, ele quer trazer para ele uma resposta urgente da parte de Deus. Então ele começa dizendo que os dias dele estão sendo como fumaça, se acabam rapidamente, como que quem está beirando as portas da morte. Os meus dias são como fumaça, os meus dias se consomem, os meus ossos são como queimando. Quando eu li esses versículos no começo, o meu coração está ferido e seco como a erva, por isso eu até me esqueço de comer meu pão. Eu logo imaginei o nosso tempo na idade da velhice, que nos encontramos com os dias sendo contados, os dias sendo esvaídos como fumaça, nos encontramos com os ossos cansados, os ossos frágeis, nos encontramos até com as memórias fracas, a qual a gente esquece até de comer. Esse é o relato de uma pessoa em sua velhice, é um relato de alguém que está cansado, que está chegando ao fim da sua vida terrena. Mas aqui não diz que seria isso, aqui diz que seria uma pessoa normal, porque é a geração de um aflito que está sobrecarregado. Mas também pode ser sobrecarregado pelo peso dos anos, né, gente? Então, cabe a quem esse salmo nessa manhã? Cabe a mim e a você. Cabe a nós que estamos passando por alguma situação que nos cansa, por alguma situação que nos sobrecarrega, alguma situação que nos envelhece, que nos coloca o peso sobre as costas, que nos coloca com os ossos cansados, com os ossos frágeis, e que nos coloca até com a aflição tão grande que esquecemos até de nos alimentar muitas vezes. A partir do versículo 5 vai dizer: por causa da voz do meu gemido, os meus ossos se apegam à minha pele, ou seja, a carne se acaba, e por não comermos, perdemos pesos, emagrecemos e os ossos, por isso que a gente usa aquele ditado, só pele e osso, porque já não tem carne ali no meio, já não tem mais nada entre a carne entre o osso e a pele. Versículo 6 vai dizer: sou como o pelicano do deserto, sou como a coruja do deserto. Sou como o pardal solitário no telhado da casa. Veja que o salmista se encontra só. Ele traz esses exemplos para nos dizer que ele se encontra só. Que ele não encontra perspectiva, que ele não tem amigos, que ele não tem quem possa estar com ele.
O pelicano do deserto, ele vive só, e a coruja do deserto também. E o pardal solitário, quando vemos em cima das casas, ele também está só. Ali depois ele começa a falar, a partir do versículo 8, ele começa a falar sobre os seus inimigos, sobre tudo que ele tem vivido. Mas no versículo 12 em diante ele vai dizer: pois tu, ó Deus, durarás para sempre, e tua memória em todas as gerações, tu te levantarás, e terá misericórdia de Sião, pois o tempo de favorecê-la, sim, o tempo determinado é chegado. Pois os teus servos têm prazer nas suas pedras e se favorecem do seu pó. Então, a partir do versículo 12, você vai ver Deus trazendo esperança para o salmista. Até o 12, o salmista traz bastante situações de sobrecarga, de aflição. Depois ele começa a trazer a glória de Deus para a sua vida. Ele começa a dizer quem é Deus, o que ele faz, como ele é poderoso, como ele tem poder, como ele pode mudar todas as coisas, como ele pode modificar tudo aquilo que está feito. Versículo 26 vai dizer: eles perecerão, quem? O inimigo, mas tu durarás, sim, todos se envelhecerão como um vestido, como uma roupa, mas tu os mudarás e eles ficarão mudados. A natureza imutável de Deus, mesmo os céus e a terra envelhecerão, diz esse versículo. Mesmo os céus e a terra envelhecerão. Por isso que nós vemos a nossa natureza cansada, a nossa natureza, o nosso meio ambiente se rebelando, gritando todos os dias, porque se encontra cansada, se encontra exausta. Mesmo eles envelhecerão, 26, eles perecerão. Quem perecerá? Estes, a natureza, o meio ambiente, o céu e a terra, porque aqui está falando do céu e a terra logo acima. Então ele envelhecerá e eles perecerão, mas tu durarás para sempre, Deus. Tu durarás para sempre. E o Senhor dará um novo vestido, o Senhor dará uma nova vida. O Senhor dará uma nova roupa e eles ficarão mudados. E é aqui que eu chego nessa manhã para falar com você sobre as novas vestes, sobre as novas roupas que o Senhor nos dará. Como está a sua vida nessa manhã? Está se sentindo cansado, sobrecarregado, cheio de queixas, cheio de situações, cheio de lamúrias, como aqui nesse Salmo 102, cheio de aflição? Pois é, o Senhor tem uma nova roupa para mim e para você. O Senhor tem algo novo para nos entregar nessa manhã. O Senhor tem algo esplendoroso para nos dar, nos vestir com vestes de salvação, com vestes de glória, com vestes de bênção. Então, quando estamos revestidos em Deus, quando estamos vestidos em Cristo, quando nos entregamos a Ele, temos novas vestes. Temos uma mudança, temos uma nova fisionomia, temos algo novo do Senhor, porque o Senhor, a palavra dele diz que o jugo dele é suave, é leve. Então, podemos até passar aflição, porque o Senhor fala que no mundo tereis aflições, mas ele venceu o mundo. Se ele vence o mundo, ele nos dá força todos os dias, porque ele é o nosso Salvador. Ele nos dá força, ele nos faz vencer, ele cuida de nós, ele nos mantém de pé, ele nos mantém firmes. Então, ele muda nossas vestes. E nessa manhã, eu quero falar com você. Deus está mudando vestes de pessoas. Deus está transformando vidas aqui. Então, que você possa receber nessa manhã novas vestes do Senhor. Que vestes são essas, irmã? Vestes espirituais, vestes emocionais, vestes psicológicas, vestes físicas, vestes novas. Aquilo que você precisa, porque Deus é um Deus que nos dá aquilo que necessitamos, aquilo que precisamos. E muitas vezes aquilo que Ele sabe que nós faremos bom uso. Deus abençoe você, lhe dê um lindo dia. Café com Palavra. Até amanhã, em nome de Jesus.